Bom dia, irmãos. Vamos colocar em pé. Deus seja louvado. A paz seja convosco. Aproveite e cumprimente seu vizinho com a paz de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Nessa manhã nós vamos, através de fazer uma leitura e tomar posse da palavra de cura, nós vamos interceder pelo irmão Samuel, que ele foi levado para o hospital ontem. Então vamos ler primeiro um texto para adquirirmos fé naquilo que vamos fazer. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Onde fala-nos a respeito dos dons espirituais que nós recebemos. E hoje nós vamos, nessa manhã, tomar posse de dentre todos, mas de especialmente um, através da palavra, que diz, a respeito dos dons, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando erais gentios, deixai-vos conduzir aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema ao Senhor Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E hoje será um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito Santo, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito Santo, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Notem que dons de curar está no plural. Porque não existe só uma doença, existe várias. Então o Senhor nos dá os dons para curarmos todo e qualquer tipo de doença, através da fé. A outro, operações de milagres, a outro, profecias, a outro, discernimentos de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então nós vamos tomar posse como igreja, como ele está dizendo no começo. Quando estávamos no mundo não sabíamos disso. Estávamos lá sendo levados pelos ídolos mudos. Agora nós temos o nosso ídolo vivo, Jesus. E ele nos dá para a sua igreja os dons do Espírito Santo, visando um fim proveitoso. E nós vamos precisar agora, neste exato momento, desses dons de cura, porque nós vamos pela fé visitar esses hospitais aí. Então, se você puder dobrar o joelho ou sentadinho como você está, vamos agora tomar posse desses dons de cura, e peço que o Senhor visite agora, em nome de Jesus, nosso querido irmão Samuel, e também, Senhor, todas as pessoas que estão infectadas com esse vírus, ó Pai, que surgiu, Senhor, desde o ano passado, bem como, Senhor, as demais doenças. Pai, aonde a nossa oração, a nossa fé, Senhor, que é ilimitada em Ti, que o Senhor visite, Senhor, esses hospitais, ó Pai. Pai, eu sei que tem muitas pessoas ruins, ó Pai querido, mas eu te peço, em nome de Jesus, através da manifestação dos dons de cura, que o Senhor cure o irmão Samuel, que o Senhor cure, Senhor, os demais irmãos, a irmã Lígia, Senhor. Todos os irmãos sejam visitados, Senhor, irmão Rovilso, todos sejam visitados por Ti nesta hora, para obter, Senhor, a cura do Senhor, através da manifestação do Seu Espírito, ó Pai.
Eu sei que também está escrito, Senhor, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nesse momento não é possível nós colocarmos as nossas mãos, ó Pai, mas a sua palavra também diz, ó Deus, quando aquele centurião enviou até o Senhor os anciãos de Jerusalém, ali o Senhor disse: eu irei lá curar o servo do centurião. Mas aquele centurião disse ao Senhor: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu sou um homem de autoridade. Eu falo para esse vai e ele vai. Falo para esse vem e ele vem. Manda com uma palavra e o meu servo ficará curado. Pai, nesta hora, manda com uma palavra, já que nós não podemos colocar as mãos para curá-los. Manda com uma palavra de cura, Senhor, através da exposição da leitura bíblica, dos dons de cura que o Senhor deu para a igreja. E nós agora estamos exercitando a nossa fé em Ti. Manda por uma palavra, com uma palavra, Senhor, e cura, Senhor, os que necessitam de cura. Passo, ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor visite, Senhor, todos esses familiares, ó Pai. E também, Senhor, aqueles que perderam seus entes queridos e estão com os corações enlutados, que o Senhor visite agora a família do irmão Leandro, Senhor, e tantas outras famílias que estão com os corações enlutados, ó Pai. Por favor, eu te imploro, Senhor, nós como igreja, que o Senhor nesta hora, pela sua bondade e a sua infinita misericórdia, visita o irmão Samuel. Visita ele com dos pés ao alto da cabeça, trazendo a ele saúde física, ó Pai, neutralizando, Senhor, o agir desse vírus nocivo, Senhor, na vida dele e também dos demais irmãos, mas nessa manhã em especial a ele, ó Pai, que foi levado ao hospital. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, através do poder do Espírito Santo de Deus, que o Senhor manifeste a cura. Que o Senhor manifeste esse milagre, que o Senhor cure para o completo o teu servo, ó Pai, porque ele tem servido aqui neste lugar, Senhor, e nós precisamos do seu servo, ó Pai, que tem aqui junto com a família, doando-se, Senhor, em prol do teu reino. Por favor, ó Deus, eu te imploro, ó Pai, que o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, cure ele, para a glória do seu nome, levante ele, restaura, Senhor, a saúde dele, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e que haja, Senhor, a manifestação do seu poder, da sua glória, na vida do teu servo, aonde esse milagre servirá para a fé ser aumentada, a fé de todos nós será aumentada, e o seu nome será sempre glorificado e exaltado neste lugar. Ó Deus querido, em nome de Jesus nós oramos crendo, Senhor, que o Senhor é poderoso para operar esse milagre para a glória do Senhor, do seu santo nome. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. E que nesta manhã o Senhor venha abençoar o nosso estudo bíblico, porque a sua obra, Senhor, não para. Grande é o Senhor, e o Senhor reina em toda a terra. E nós vamos, Senhor, continuar aqui e também, Senhor, pedindo e confiado já que o Senhor já nos atendeu, em como o Senhor atendeu aqueles irmãos do livro de Crônicas, capítulo 30, versículo 27, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino de que engrandeça Ele. Olha só o que aconteceu em segundo Crônicas, capítulo 30. Aleluia. Segundo Crônicas, capítulo 30, versículo 27. Que diz: então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele merece ser adorado e ser honrado. Levantemos as nossas mãos aos céus. Aleluia.
direcionadas ao trono da graça. Engrandecemos ao Senhor com o hino que Ele irá ficar feliz, com esse hino que nós vamos adorar a Ele. Comece a adorar o Senhor do seu jeitinho, a dar louvores ao nome dEle, que é grande, que é poderoso. Ele reina para todos sempre. É Ele que nos criou, é Ele quem nos formou. Ele é merecedor de toda a nossa adoração. E é Ele quem nos comprou com precioso sangue. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sharamai, derema lassúria. Aleluia. Grande é o nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria. Só Ele é grande, só Ele é grande. Grande
graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a misericórdia dele dura para sempre. O trono da glória que é levado pelas rodas, aleluia, rodas essas cheias de olhos, poder, onisciência, onipresença, rodas que o Ezequiel viu no capítulo 10, cujas cambotas eram altíssimas, 4 rodas com os 4 seres, as rodas cheias de olhos, onisciência, Ele sabe de tudo. Acima das rodas o trono, poder, todo poder é dele, onipotência. As rodas vão nas 4 direções, norte, sul, leste e oeste, onipresença, Ele vai em todo lugar. Como é que Ele é atraído, pastor? Aonde há fé, aonde há adoração, ali Ele é atraído. Ali o trono é atraído, e o trono foi atraído para esta manhã aqui neste lugar. Rendam graças a Ele, meus irmãos, porque Ele é poderoso, porque é Ele quem domina sobre tudo e todos. É o Senhor nosso Deus que reina de geração a geração. É Ele quem criou-nos, é Ele quem nos formou, é Ele quem nos dá a vida, é Ele quem sustenta, é Ele quem nos dá o alimento, é Ele quem nos dá a condição, é Ele quem dá a saúde, é Ele quem põe na prova, é Ele quem tira da prova. Oh, a Ele a glória, adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, o trono está aqui. Oremala Súria. O poder dele é manifestado através do Espírito Santo, através de um coração sedento. O Espírito dele é atraído para este lugar, aonde há louvor, aonde há perfeito louvor, aonde há verdadeira adoração. Ali o trono para receber, e ele manifesta o Espírito dele. O Espírito dele traz cura, o Espírito dele traz paz, o Espírito dele traz bondade, o Espírito dele traz unção, o Espírito dele traz poder. Exalte a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele. Oh, Deus poderoso, Deus de amor e graça, Deus que traz renovo, Deus que traz transformação. É o Senhor é que é atraído quando uma igreja ora, quando uma igreja louva, quando uma igreja adora. Aleluia! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus, como é bom, Senhor, te adorar. Conforme disse, Senhor, o Rei, em nós não resta força alguma para resistir essa grande multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Quando os olhos estão postos em Ti, Senhor, o milagre acontece. Nossos inimigos são derrotados através da adoração. E nós vamos continuar vencendo as batalhas, orando e adorando e confiando que o Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia que nos segue. Obrigado pelo seu perdão através do seu sangue da cruz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Vamos dividir nossas classes. Os pequeninos vão com a tia Lê. Aleluia. Com a tia Lê e com a tia Juniores, com a tia Kézia. Deus abençoe. O senhor que sabe. Quer deixar ele junto? O senhor que... deixa ele. É o André? É o André? Quantos tem do discipulado? Alguns... 1, 2, 4, 5. Pode ir, não tem problema não.
Deus abençoe, que Deus use vocês, em nome de Jesus. E os demais irmãos, vamos chegar aqui que está friozinho, né? Está um arzinho gelado, mas está gostoso, né? Aleluia. Glória a Deus. Juninho, acho melhor baixar essa lona aqui, né? Só essa aqui é por causa da corrente do ar. Tem os irmãos. Tem uma nenezinha ali. Ah, é a Fernandinha. A Fernandinha está toda, graças a Deus. Nós vamos em Daniel capítulo 3. Nós falamos um pouco de Daniel 2. Acho melhor baixar o do Jacom também depois aí. Corrente de ar nas suas costas aí. Daniel capítulo 2, nós já falamos 1 e 2. O pastor Fernando, a partir do domingo que vem, que ele vai voltar no estudo de Reis. Então hoje nós vamos em Daniel capítulo 3. E vamos aprender muitas coisas aqui na palavra do Senhor Jesus. Daniel capítulo 3. Vamos ver o que Deus irá falar em cada coração. Amém? Vamos estudar a Bíblia Sagrada e dar um bom dia com a paz de Cristo também às pessoas que estão pela internet. E pedir que o Senhor leve cativo nossa mente agora e que se abram os ouvidos e os olhos espirituais para que possamos ver, ouvir e entender a sua palavra. E enxergarmos no texto, Senhor, as revelações profundas, porque a sua palavra tem os rios caudalosos da revelação. E nessa manhã nós queremos, ó Pai, essas revelações para a nossa edificação. Não para aumentar o nosso saber apenas, mas para aumentar a nossa fé e observarmos que realmente e verdadeiramente o Senhor há de cumprir cada palavra que o Senhor determinou, em nome de Jesus. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então, só para a gente entender aqui, porque houve várias perguntas, e dentre essas perguntas, nesse texto, porque somente Misael, Ananias e Azarias, que é o Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi visto de pé. O Daniel se prostrou, então, para adorar a imagem. Então, notem que esse versículo 3 responde na parte final. Ou vamos ler o versículo 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores. Diga assim, Daniel nesta época era um dos governadores. Os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé. Diga, estavam em pé diante da imagem. Então, automaticamente, isso aqui já responde. A Bíblia, irmão, é simples. Não, por que Daniel não foi jogado na fornalha? Porque ele era um dos governadores e estava em pé. Esses prefeitos, sátrapas, governadores estavam em pé diante da imagem. O restante do povo tinha que adorar, mas eles estavam em pé. Então não adianta querer cavucar, por que isso? A Bíblia é clara. Simples e objetiva a resposta. Nisto, versículo 4, o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Aqui o texto e o contexto.
No momento em que vocês ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de músicas, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. A quem foi dirigida essa palavra no versículo 4? Nisto o arauto apregoava em outra voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. As pessoas que estavam, os povos, nações e homens de todas as línguas. Versículo 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de músicas, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Versículo 13. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram a estes homens perante o rei. Então falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei. Agora, pois, estáis dispostos e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só a resposta deles no versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Já pensou? Coragem desses homens. Se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então o rei Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do rosto, diga assim, ele ficou endemoniado, transtornou. O seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha que coisa, irmãos. Acendeu a chama.
Quando eles foram lançar a chama, lambeu eles, eles morreram, aqueles homens que lançaram. E a fornalha era dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homem. Eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Aleluia. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos daqueles homens. Nem foram chamuscados os cabelos da cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturos, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluia, aleluia. Agora vamos para... Deixa a sua Bíblia aberta no primeiro livro dos Reis, capítulo 10. Deixa aberta lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10. Irmãos, no Antigo Testamento, principalmente nessa passagem, onde envolve idolatria, adoração, né, a imagens, a deuses estranhos, é como se tivesse colocado uma luneta e projetado para um futuro esse texto. Aqui, no começo do texto, fala no primeiro versículo, né? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Então aqui já tem 60 e tem 6. Já tem o 6 e 6, né? Na verdade aqui tem também o 666. 60 é adoração ao Deus maior da Babilônia. E 6 é adoração ao Deus menor, o 666. A Bíblia, eu sempre digo que o 666 sempre aparece onde tem adoração a deuses estranhos. Lá em 1 Reis capítulo 10, vamos ver onde aparece também o 666. Isso é importante a gente ler e passar por esses textos e ficar apercebidos do que está acontecendo no contexto, né? No capítulo 10, versículo 14, primeiro livro dos Reis, capítulo 10 e versículo 14, diz assim: o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era 666 talentos de ouro. Quando você observa esses números, né, 666, né, onde mais tem, né, baseado nesse contexto? Também lá em Apocalipse capítulo 13. Vamos ver agora lá no futuro. Apocalipse capítulo 13. Nós vamos entender essa questão do 666, né? Que todo mundo, o mundo inteiro fica meio apavorado. Apocalipse capítulo 13 e o último versículo que diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora,
Esse número é 666. Ok? Então vamos juntar tudo isso agora. Saibamos de uma coisa certa. A Bíblia não lança o versículo isolado, como se nada tivesse acontecido, lançou por lançar. No capítulo 13 de Apocalipse, 666, calcule, é o número de homem. A Bíblia, quando está falando, tudo que está escrito em Apocalipse vai remeter ao passado. Quando está falando de 666, é o número da besta. Quando aparece em Salomão, na primeira vez, o peso do ouro que se trazia para Salomão era o número 666. Se vocês pegarem no próximo capítulo, no capítulo 11 de 1 Reis, o que é que acontece ali? Salomão, ele se deixa envolver por mulheres e traz para dentro de Jerusalém os deuses estranhos. Então, quando a Bíblia diz que o peso do ouro era 666, a Bíblia está nos fazendo entender uma coisa, fazendo-nos nós pensarmos no que está acontecendo nesse ambiente que Salomão estava. Salomão já estava começando a desviar-se da presença de Deus e começando a se envolver com mulheres estrangeiras e trazendo para dentro de Jerusalém os deuses, os ídolos. Quando nós vamos para capítulo 3 de Daniel, é a mesma observação. O rei Nabucodonosor manda fazer uma imagem de ouro. Por ser de ouro, isso significa adoração a um ídolo. Pela imagem ter 60 côvados de altura, está dizendo, nós vamos adorar o Deus maior. O Deus da Babilônia é o Bel. Quando vocês verem Bel, o próprio profeta Jeremias disse, quando vai relatar a queda da Babilônia, Bel está destruído. Bel é o Deus da Babilônia. Então, o 60 é adoração ao Deus maior. O 6 é adoração ao Deus menor. Então, o 666, a imagem de ouro, é adoração a todos os deuses. É chamado panteão. Panteão é pan, todos. Tel, Deus. Teologia, logia, estudo. Tel, Deus. Estudo sobre Deus. Pan, todos. Tel, deuses, todos os deuses da Babilônia eram adorados ali naquele momento. Então, tanto em Daniel 3, como também em 1 Reis capítulo 10, aonde no 1 Reis capítulo 11 entra a idolatria, está dizendo o ambiente que vai acontecer no futuro, quando o 666, lá em Apocalipse 13, quando ele vier, o filho desse anticristo, o filho sendo usado por Satanás, o ambiente estará parecido como estava em Daniel 3 e também na loucura de Salomão em 1 Reis 10 e 11. E como é que está o ambiente hoje? A adoração de ídolos nos filmes que assistimos às vezes, tem ou não tem? Tem. Nas principais entradas das cidades, o que é que se tem? Monumentos, imagens, algo relacionado a alguma falsa religião, tem ou não tem? Agora vamos no capítulo 13 e aprofundar no texto um pouco de Apocalipse. Vamos ver o porquê. O que aconteceu no capítulo 13 para que se tenha feito o 666. No capítulo 13, preste bastante atenção. No versículo 1 até o versículo 10, fala-nos a respeito da besta que emerge da água. Aqui está tudo numa linguagem figurada. Tudo isso que nós vamos aprender agora é para nós situarmos no ambiente que estamos. Então, no capítulo 13 de Daniel diz assim: vi emergir do mar uma besta. Quando fala besta, é um animal horrível, um animal horrível. Essa besta tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então é um ser humano que tem o poder
Os 10 chifres têm o poder dos blocos econômicos, tudo que nós vemos hoje, o poder da mídia, o poder financeiro, tudo está disponível para esse homem, ele reina sobre isso. Agora, olha no versículo 2. A besta que eu vi era semelhante ao leopardo. Onde é que tem isso na Bíblia, né? Então vamos continuar o texto. A besta que eu vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, uma boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então no versículo 13, no capítulo 13, versículo 2, a besta que eu vi é semelhante ao leopardo, com pés e como de urso e uma boca de leão. Onde é que está isso na Bíblia? Quando você vai ler a Bíblia. Por isso que eu disse, tudo que está em Apocalipse vai remeter ao passado, ao que já está na Bíblia. Onde é que está essa passagem do versículo 2 na Bíblia? Vamos em Daniel 7 e ver aonde está isso. Daniel capítulo 7. Isso é importante. Onde é que está isso? Daniel capítulo 7, a partir do versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, né? Eu estava observando, olhando durante as minhas visões da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, 4 animais diferentes um dos outros subiram do mar. O primeiro era semelhante ao... O que está escrito na sua Bíblia? Ali no versículo 2 fala de leão ali. Agora eu vou mexer com a inteligência de vocês. Qual o primeiro animal do capítulo 7? Leão. Ali fala em Apocalipse capítulo 13. Deixa lá no texto, Jacó. Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Vamos ver se tem um leão. Eu vou deixar ali gravado, vocês ficam em Daniel 7. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e uma boca de... E o primeiro animal de Daniel 7 é o leão. Quem é o leão? Agora nós vamos na provinha nossa. O leão do capítulo 7 é o cabeça de ouro do capítulo 2 de Daniel. É Nabucodonosor, o primeiro império, Babilônia. Voltemos ao capítulo 7. O primeiro, versículo 4. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dado mente de homem. Na parte B desse versículo do capítulo 7 de Daniel, está relatando justamente o que aconteceu com Nabucodonosor no capítulo 4, irmãos. Nabucodonosor ficou doido, porque ele ficou altivo. Passou a glória dele, ele foi comer capim. Quando fala foi arrancadas as asas, quer dizer, Deus cortou as asinhas dele. E ele ficou 7 anos louco, porque ele ficou altivo. Nós vamos ler um pouco. Volta no capítulo 4 para você entender. Daniel capítulo 4. Capítulo 4, para ganhar tempo, nós vamos lendo o versículo 29. 29. Diz assim: ao cabo de 12 meses, quando Nabucodonosor cometeu essa loucura de arrogância, Deus deu um ano para ele se arrepender. Diga assim: quando eu peco, Deus me dá um tempo. Fala, para Nabucodonosor, diga, para Nabucodonosor, Deus deu um ano. Vamos ver se ele se arrependeu? Ao cabo de 12 meses, passeando eu sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele não se arrependeu.
Versículo 31. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu dizendo: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a sua morada será com os animais do campo. Fartião comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Aleluia. Então pronto, aqui já está a Bíblia revelando a própria Bíblia. O leão, que é Nabucodonosor, subiu de vida, vamos dizer assim, e ficou altivo. E Deus cortou as asinhas dele. Essa expressão, Deus corta as asinhas, surgiu daqui. Quando a gente já fica muito altivinho, achando que são o bambambam, Deus vai lá e pum, corta a nossa asinha e nós ficamos humilhados, porque Deus humilha os altivos. Aí no capítulo 7 ainda, no capítulo 7, agora no versículo 5, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, que trazia, na boca as costelas, 3 costelas, levantou sobre um do seu lado, e dizia: levanta-se e devora muita carne. Agora no versículo 6. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro animal semelhante a um leopardo. Agora vamos voltar para o capítulo 13 de Apocalipse. Por isso, irmãos, e Apocalipse é o desembocar de tudo que a Bíblia já escreveu. Tudo que já está escrito vai desembocar lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículo 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, está falando aqui, então vamos entender a revelação de Daniel 7. Leão, Babilônia. Urso, Império Medo-Pérsia. Leopardo, Império Grego. A besta que eu vi, ele era semelhante ao leopardo, ou seja, quem estava por trás do domínio da Grécia era Satanás, do Império Grego. Com os pés como de urso, quem estava por trás dos medos e persas era Satanás. E boca de leão, quem estava usando, e Nabucodonosor, através da brecha aberta, Satanás usou e lhe deu o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Ou seja, em todos esses impérios onde Satanás estava agindo, agora a besta é levantada, semelhante em todos esses impérios. A força, a violência do Império Babilônio, a força do Império Medo-Pérsia, a cultura do Império Grego, e agora, junto com os chifres, que é o poderio que nós vivemos hoje. Tudo isso à disposição desse homem da iniquidade, que é tido aqui no texto como a besta. Vamos ler no versículo 3, Apocalipse capítulo 13, e o versículo de número 3, que diz: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque lhe deu a sua autoridade, a besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não forem escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém
leva para cativeiro, em cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Irmãos, tudo que está na Bíblia, nós começamos em Daniel 3, onde a gente já está aqui, né? Tudo que está na Bíblia, principalmente nesse finalzinho, onde a besta vai levar para cativeiro. Cativeiro vai prender as pessoas. Só que para cativeiro ela vai. Quando o Senhor voltar, um anjo do Senhor prenderá, né, aniquilará esse homem da iniquidade, lançará no lago de fogo e enxofre e prenderá Satanás por 1000 anos. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. A espada aqui é a palavra. A besta vai dar ordem para matar. E quando o Senhor Jesus vier, pela espada que sai da boca dele, a palavra, essa besta também será morta e lançada no lago de fogo e enxofre. Mas vamos voltar aqui. O ambiente do capítulo 3, o ambiente de 1 Reis capítulo 10 e o ambiente de Apocalipse capítulo 13. Pastor, mas aonde está a imagem? Aonde está a imagem que o senhor está falando que está no ambiente do capítulo 3? A imagem vem agora. Versículo de número 11. Apocalipse 13, versículo 11. Então, só para não confundir, para a nossa memória gravar, diga assim: a primeira besta vem das águas. As águas simbolizam, irmãos, povos, multidões, nações e línguas que, através da democracia, elege a primeira besta. Essa segunda besta agora, que está no versículo 11, olha só. Vi ainda outra besta. Pastor, não estou entendendo nada. Agora você vai entender tudo. Vi ainda outra besta emergir agora da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como leão. Para entender, diga assim: a primeira besta tem poder político. Diga: a segunda besta tem poder religioso. Hoje, o Senhor Jesus, que recebe a adoração, é a mesma cópia, só que do lado contrário. Essa besta, da primeira que é eleita pela democracia, ela quer receber a adoração. O Espírito Santo leva a igreja a adorar o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. A segunda besta que emerge da terra, um líder religioso, levará a humanidade a adorar a primeira besta, que está no texto. Versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo dos céus faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela ferida à espada que sobreviveu. O que é que se tinha no capítulo 3 de Daniel? Uma imagem. Uma imagem de ouro. O que é que se vai acontecer no futuro que a segunda besta quer fazer como para adorar a primeira? Uma imagem. Vocês estão entendendo como que a Bíblia revela a própria Bíblia? Isso aqui não está à toa. O capítulo 13 não está à toa. O capítulo 13 está chamando nossa atenção para falar: olha, igreja do século 21, preste atenção. Olha o ambiente. Olha o que os seus filhos andam assistindo nas televisões. Olha os desenhinhos, que por mais fofinho que seja, está lá uma adoração a um ídolo. Esse ambiente onde Satanás vem investindo desde o começo das crianças. Vamos tirar das crianças a adoração ao Deus verdadeiro e vamos colocar outros deuses. E os pais, deixa os pais dar o controle na mão das crianças, elas vão colocar os desenhos, a mãe vai fazer os alfazeres, deixa as crianças lá recebendo as influências. As mensagens subliminares que ficam gravadas no subconsciente. E as criancinhas, às vezes, deixa elas sonharem, deixa elas ter pesadelo, deixa mexer com o ânimo delas, ficar mais nervosas. Tudo isso a gente vai atacar por portas que vão se abrindo.
É uma realidade do texto. Porque esses que estão no capítulo 13 e no versículo 8, dizendo: adorá-la-ão todos os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Essas pessoas que estão adorando a imagem da besta, naquele tempo lá, irmãos, de Daniel, no capítulo 3, toda a maioria esmagadora se prostrou e adorou a imagem. Quem é que não adorou? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Misael e Azarias são os nomes originais dele. 3! Contra bilhões, apenas 3. Mas espera aí, pastor, não foi levado os judeus para lá? Outros também foram. Esses outros, então, se prostraram, que conhecia a Deus, se prostraram. Sabe o que Deus está falando? É uma minoria, irmãos. É uma minoria de pais e de mães que têm consciência e se preocupa com a vida espiritual do filho. É uma minoria. Os demais, deixa a banda tocar como está. Aí quando chega nesse ponto, onde esse pessoal que foi evangelizado, que soube de Deus, mas os pais deixaram. Hoje é tudo normal. Hoje está tudo bem, tudo normal. Está vendo que está errado. Relacionamento, homem com homem, mulher com mulher na televisão. Hoje está tudo normal. Está tudo normal. E pasmem, até mudam-se os nomes. Vamos chamar pelo nome agora, é menina, mas vamos chamar pelo nome de menino, porque ela escolheu assim. É normal. Será que isso é normal mesmo? Será que essas pessoas não vão estar roladas aqui no que está no versículo 8? E o diabo tem investido pesado. Satanás, ele nunca vai vir como ele via no tempo da Inquisição, onde pegava as pessoas, queimava nas fogueiras, fazia um auê. Agora ele vem, vamos na mídia, vamos começar a neutralizar da mente, vamos começar a cauterizar a mente para que não entre a palavra. Vamos deixar isso como se fosse tudo normal. E ele vem jogando suas sutilezas na mídia, nos telefones. Sutilezas vão. Vai para lá, vem para cá. Quando vai ver, cresce uma geração, como cresceu uma geração em Juízes capítulo 2, versículo 10, que não conhecia o Senhor. Isso é uma realidade. Essa besta da terra é um líder religioso. O líder religioso hoje, que quer fazer que todas as religiões estejam unidas. Todas as religiões, eles querem que estejam unidas. Esse líder religioso já conseguiu, por esses tempos, unir as religiões. Estava lá pastores, padres, judeus, pessoal de outra religião, todos unidos à religião da paz. Isso ele tem conseguido. Hoje, o pessoal pensa que está tudo certo, está tudo bem, ele segue a dele, eu cego a minha, mas a verdadeira religião que o Senhor fala é que as pessoas ajudem os órfãos e oprimidos através da fé e se mantenha incontaminável do mundo. Não se contamine com o mundo. Incontaminar não é deixar de estar. É como se fosse uma garça. A garça, ela tem a plumagem branquinha e ela vem naqueles rios, às vezes poluídos, ela vai, pega o alimento e sai, não dá uma gotinha, nada mancha ela. Incontaminar-se não é deixar de estar, porque nós somos usados por Deus. Estamos para fazer o evangelismo, para conversar com as pessoas. Ninguém aqui é quadrado. Agora eu me converti, eu vou até lá, deu determinado tempo, já estou indo embora. Eu não vou deixar de ir, deixar de estar.
Vou orar, se precisar de ajuda, ajudarei. Mas eu já tenho a minha convicção. Eu quero ir para o céu. E para ir para o céu é de acordo com aquilo que Deus quer. Então, voltemos em Daniel 3 agora, que já entendemos esse ambiente. Voltemos em Daniel capítulo 3. Aleluia. Aleluia. Esses homens tiveram a fé, a confiança. Daniel capítulo 3, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Ponto final. Então o rei queria que eles adorassem outros deuses. Quanto a isso, nós não necessitamos de te responder. Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos? Se o nosso Deus, a quem servimos? Então não é eu sirvo hoje e depois já esqueço. Continuamente. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará. Então notem que, nesse versículo, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Então aqui eles estão entendendo que aquilo que Deus quiser fazer, Deus pode fazer. Soberania. Soberania de Deus. Isso às vezes para nós é um negócio tão difícil. Nós queremos que Deus faça do nosso jeito, mas esquecemos que Ele é soberano. Mas eu quero que seja do meu jeito, se não for do meu jeito, então também já não vou mais. Esses aqui está dizendo, olha, vamos colocar-nos agora na pele deles. Eles estão diante de um rei humano que tinha todo o poder do mundo inteiro, mandava matar, para ele era pouco isso. Estão dizendo, nós não vamos nos dobrar. E se Deus quiser nos livrar da fogueira, Ele vai nos livrar. Se não, fica tu sabendo que nós não vamos nos dobrar. A confiança deles era extremamente em Deus, que ele estava convicto, até se Deus quiser que nós venhamos a morrer lá dentro, nós vamos morrer. Agora, vamos para nós agora. Como está a nossa fé relacionada a isso? Você que está acompanhando pela internet. Nós não vamos adorar. Deus é soberano, Ele vai fazer com a gente aquilo que Ele quiser fazer. Mas que nós não vamos adorar, não vamos. Não tiveram medo da cara-fé do rei, que ficou endemoniado, se mantiveram ali, fiéis. E o rei endemoniado, quando fala que o rosto ficou transtornado, já viu uma pessoa endemoniada? O rosto fica transtornado, e eles ali, firmes ali. O rei deu ordem, amarra esses homens aí, enrola eles e joga esses três aí. Neste caso aqui, irmãos, neste caso específico, Deus quis livrar. Porém, não vamos pegar desse caso específico como uma regra, porque em determinados tempos da humanidade, principalmente no período da Inquisição, Deus não quis livrar. Pessoas, famílias que eram tiradas, chegavam lá, menininha, você sabe fazer oração? Sei, como é que é? Deus Todo-Poderoso, Pai nosso que estás no céu. Essa família que é cristã, vamos mandar o pai para a fogueira, deixa a mãe viva para manter a prole. E levava o pai, crucificava o pai, acendia a fogueira, e aí eles quebravam o pé da cruz e o pai caía assim no meio da fogueira. Na época da Inquisição, por não negar a fé. Você vai negar esse Jesus? Não vou negar. Então você vai para a fogueira. E muitos na época da Inquisição foram mortos assim. Agora lá em Apocalipse 13 fala que as pessoas que não adorar a imagem da besta, vamos ver o que vai acontecer. Vamos voltar a Apocalipse capítulo 13.
Eu vou dizer para vocês por que eu penso que esse aqui é um robô. Eu vou dizer para vocês o porquê no texto. Essa besta, a segunda besta que sobe da terra, né, no capítulo 3, versículo 14, diz assim: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que foi lhe dado para executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Agora, por que eu acho que é um robô? Porque o que está no versículo 15, ó, ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz-lhe que sejam dada uma certa marca na mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta ou o nome da besta, que é o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número do homem é número de homem. Ora, esse número é 666. A Bíblia, nesse contexto, está dizendo, por isso que eu penso que é um robô. Hoje, quando você vai pesquisar no Google, presta atenção, você vai digitar uma frase lá, um versículo, não só de pão, aí já sai a frase embaixo, viverá o homem. Já perceberam isso? Quando você vai digitar alguma coisa, já aparece a frase embaixo, a frase completa. O que é isso? Isso chama-se inteligência artificial. Isso já tem visto, né? No mundo inteiro acontece isso. O que a inteligência artificial faz? Quando você acessa determinado site, ou quando você vê determinado vídeo, seja no Facebook, no YouTube, vai aparecer aquilo que você gosta, aquilo que você pesquisou. Por exemplo, eu estava esses dias pesquisando um carro para minha filha. E fiquei pesquisando no momento do horário de almoço, às vezes no horário mais que não tinha nada à noite e tal, pesquisando. O que é que eu, quando abria no celular ou no computador, o que vinha ali? Os carros que eu estava procurando, alguns outros modelos. Isso chama-se bolhas, que é lançadas de acordo com aquilo que você pesquisou, de acordo com aquilo que você está interessado. E essas bolhas fazem uma leitura daquilo que você vem precisando, daquilo que você vem pesquisando e daquilo que você vem comprando e querendo comprar. Isso torna as bolhas nesse computador central, nessa inteligência artificial, e esse computador central, esse servidor central, vai vendo de tudo aquilo que você gosta. E ele vai analisando a vida humana e vai fazendo um escrito, né? Vai montando uma estrutura de tudo aquilo que o ser humano gosta, numa determinada região. Região do país é assim, eles gostam disso, daquilo. Isso vai sendo alimentado, essas informações. Aí quando você tem um celular na mão e você digita ou você pesquisa as coisas que nem esses dias peguei o celular da minha esposa, isso aí os maridos que estão pela internet. Esse negócio da sua esposa não poder mexer no seu celular e vice-versa, está errado. Minha esposa tem a senha do meu celular, entra no meu celular, eu tenho a senha do dela. E esse dia ela estava lá pesquisando sobre uma doença chamada gogo, da galinha. E eu entrei lá para ver um negócio que meu celular estava carregando, fui olhar no dela, aí quando eu abri, já veio lá no vídeo gogo. Várias coisas relacionadas a galinhas, a doença de galinha. Eu falei, amor, você está a pesquisar, minhas galinhas estão doentes, eu estou pesquisando. Então um monte de vídeo relacionado a isso. Está entendendo? Essa inteligência artificial faz uma leitura da nossa vida. A nossa vida está ali. Quando está falando aqui da imagem, porque assim, irmão, o que é uma adoração? Uma adoração não é porque tem uma imagem e eu vou me prostrar na imagem, porque uma adoração vem do coração. Quando está falando, todos vão adorar a imagem, aquilo que nós adoramos a Deus é aquilo que Satanás quer.
E ele, através da inteligência artificial, vai ver quem está adorando e quem não está adorando. Ele vai saber, essa imagem, esse robô, que eu tenho para mim que é o robô, ele vai saber quem é que está adorando ele e quem não está. Os que não estiver adorando, o que diz o texto? Está Apocalipse 13? Volta lá um pouco mais no 12, Jacom. O 14? Não, Apocalipse 13, versículo 15. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem. Olha só. A de Nabucodonosor, irmão Alexandre, a de Nabucodonosor, meus queridos, ela é apenas um protótipo. Vocês estão entendendo? No capítulo 3 de Daniel é apenas o protótipo. Vamos ver se o povo vai adorar ou não vai. Vamos ver quem tem fé e quem não tem. Quando tocou aquele pífaro, irmãos, aquele povo lá adorou. E a adoração foi espontânea. Ali era um protótipo. Ali não podemos dizer também de toda aquela multidão se alguns estavam com medo, porque aí já não vale, já não é adoração. E eu fui obrigado a se curvar. Foi um protótipo. Agora aqui no futuro, que já está próximo de nós, prontinho para vir, diz aqui, ó, no versículo 15 de Apocalipse 13, que a de Nabucodonosor era só a imagem, Rony, mas não tinha fôlego, certo? Agora essa aqui, ó, foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem. Ou seja, o que é isso? É um tipo de vida, irmão Leandro. Como é que esse tipo de vida está nela? Pela inteligência artificial, pela inteligência eletrônica. Então esse tipo de robô, que eu tenho que para mim é um robô, porque o robô hoje, né, nas empresas, a robótica, né, o irmão Leandro trabalha, tem robô lá na empresa? Tem um robô que faz, às vezes, a solda, substituiu o homem. Nos canaviais, maquinário, a robótica. Né, determinados carros, eu vi, o braço do robô vem, corta, solda, tudo maquinário. Agora, tudo na inteligência artificial. Lógico que tem um homem por trás para conduzir o maquinário. Mas aqui essa besta vai ter um fôlego, uma vida. Ela vai saber discernir. Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer a quantos não adorassem a imagem. Agora, essa frase que eu queria, como ainda fizesse morrer. Quando nós adoramos aqui naquela intensidade, irmãos, alguns extrapolam na adoração, né? E aí começa a falar em outras línguas, porque, né, Deus, ele vai sendo adorado, uns choram, outros louvam, de livre e espontânea vontade. Essa imagem, esse robô, essa imagem da besta, ela vai saber através da inteligência artificial quem está adorando e quem não está. Aos que não estiver adorando com intensidade aquela imagem, ele vai matar. Já não tem o livro escrito, mas também não quer adorar a imagem, então ele vai matar. Então aquele experimento, vamos dizer assim, de Daniel 3, aquilo foi um experimento. 6. Aqui está o sentido que tem a sabedoria, calcule o número, que é o número de um homem. Deus está falando, isso aí já está na palavra há muito tempo. Então não podemos ficar aleatórios. O 666. Não, irmão, peraí, 66, o que você entende por isso? Isso aí é uma coisa horrível. Não, isso aí eu vou te explicar. O 666 já está na Bíblia desde Daniel capítulo 3, foi um protótipo que Satanás quis fazer lá atrás. Agora, no futuro, ele vai fazer, então por isso que é bom você aceitar Jesus. Tudo vai acabar em Jesus. É bom você aceitar Jesus para você fugir disso aí, ó. Porque vai acontecer. Não, você está louco? Como é que vai acontecer? Quando se você assiste um filme, tem adoração lá, imagens. Eu estava vendo aquele filme chamado, o menininho falou, Rapunzel, joga os seus cabelos, né? A vozinha dele. A menininha jogar um desenho bonitinho. Aí o rapazinho subia pelo cabelo, saía lá. E aí, de repente,
ela foge, né, com aquele mocinho, e aí eles vão para a cidade, ele faz uma trança no cabelo dela, o cavalo está lá acompanhando e tal. Aí tem uma dança. Como que chamava isso? Como chama? Rapunzel que chama esse desenho? Hã? Rapunzel. Nessa dança, vocês viram em torno de que eles estão dançando? No chão? Do sol. Dançando uma dança em cima de uma imagem do sol. Ali é uma adoração ao sol. Aí quando nós vamos ver, onde é que está isso na Bíblia? Alguém adorando o sol? Ezequiel, abra sua Bíblia. Onde é que tem alguém adorando o sol na Bíblia? Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel capítulo 8 vai ser o quase 666. Como disse, faltou 10 centavos para virar o 666. Olha só, Ezequiel capítulo 8, versículo 1, vou ler com vocês. Ezequiel capítulo 8, versículo 1. No 6º ano do 6º mês, aos 5 dias do mês. Faltou 10 centavos para o 666, não faltou? O que é que está acontecendo no capítulo 8? Ezequiel está na casa dele. Vieram os anciãos de Israel para consultar a Deus, consultar o profeta. O Ezequiel está ali, irmãos, conversando com ele. De repente, Ezequiel fecha a boca, porque aparece perante Ezequiel a imagem. Quem era que estava lá? O nosso Senhor. Como é que ele era? O espírito dele. Versículo 2. Vamos ler do versículo 1, né? Vamos lá. Olhei, versículo 1. No 6º ano do 6º mês, nos 5 dias do mês, estando eu, Deus está preparando Ezequiel para falar: Ezequiel, o que você vai ver agora está relacionado com o 666. Ezequiel, o que você vai ver agora está relacionado com Daniel 3. Está relacionado com a idolatria de Salomão. O que você vai ver agora, Ezequiel, vou te levar para você ver o que eu estou vendo. Estando eu sentado na minha casa, os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Versículo 2. Olhei, olha ele aí, como é que é o Espírito Santo. Olhei, e eis uma figura de fogo. Desde o seu lombo para baixo era fogo, e dos seus ombros para cima como resplendor de metal brilhante. E Ezequiel está olhando. Versículo 3. Estendeu dali uma semelhança de mão e me tocou pelos cachos da cabeça. Por quê? Porque quando Deus vem, irmãos, o que ele vem aqui, ó, para tirar daqui, do meu pensamento, aquilo que não presta. Estendeu o Espírito ali. Quem era aquele ser? O Espírito Santo, com letra maiúscula. Me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes que provoca os ciúmes em Deus. Pastor, o senhor fala do sol. Onde é que estão adorando o sol? Ainda no capítulo 8, versículo de número 16. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, adoravam o sol. Vocês acham esses homens aqui do capítulo 8, irmãos? Eram homens que estavam dentro da igreja. Dentro da igreja, que agora esses homens estão virando as costas para o templo, estão adorando os deuses estranhos, o sol. Isso acontece. Muitos pastores que são evangélicos, mas também têm ramificações com outra religião. É o que está no capítulo 8 inteiro. No capítulo 8 tem a imagem de ciúmes. Aí como é que acontece? A presença de Deus vai saindo. No capítulo 8 ainda, ó, versículo 10.
Então vi, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos. No capítulo 8, no versículo 14, levou-me ainda à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam as mulheres assentadas chorando a Tamos. Tamos era o deus da fertilidade. No capítulo 8, no versículo 16, nós já vimos aqui que esses homens agora estão adorando ao sol. Tudo isso, pessoas que estavam dentro da casa de Deus. E a glória de Deus começou a sair gradativamente. No capítulo 8 de Ezequiel, e versículo 4, fala: eis que a glória do Deus de Israel estava ali. Né? Foi se levantando. No capítulo 8, no capítulo 9 agora, capítulo 9 de Ezequiel, versículo 3, diz: a glória do Deus de Israel se levantou de sobre os querubins e foi até a entrada. No capítulo 10 e versículo de número 4, então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A presença de Deus não sai de uma hora para outra da vida de um ser humano que desvia. No capítulo 10 e versículo 4, então saiu a glória do Senhor da entrada da casa. Quando a glória do Senhor sai, aí não tem mais o que fazer. Aí no capítulo 10 e versículo 19, né? Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Aqui a glória de Deus já estava fora do templo. Já estava longe. Já estava longe. No capítulo 11 e versículo 6 de Ezequiel, então os querubins elevaram-se as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte. A presença de Deus foi saindo aos poucos da vida dessas pessoas, eles nem se davam conta. Eles nem se davam conta, irmãos. E eu leio aqui numa tristeza profunda, porque esses homens aqui tiveram muitas experiências com Deus. Foram homens que tiveram bastante relacionamento com Deus, mas não conseguiram. Aí a gente fica pensando às vezes, né? Como é que se pode adorar outras coisas assim, esses homens que tiveram essas experiências? E a gente começa a perceber que Satanás é um ser muito inteligente, irmãos. Ele faz as pessoas caírem. Ele faz as pessoas virarem as costas para Deus. Satanás, ele não brinca, ele é muito inteligente. E ele tem as suas artimanhas. Ele faz a gente ficar pensando nos bens, no dinheiro. Uma vez o pastor Carlos teve um sonho, e ele estava sonhando que ele estava sentado numa cadeira, e essa cadeira começou a rodopiar, e ele grudando na cadeira, e sendo levado para lá e para cá, e quando ele soltou a cadeira, ele flutuou. Aí nós entendemos no sonho que ele teve, que aquela cadeira é símbolo das coisas materiais, e que nós devemos abrir mão disso. E o nosso coração tem que estar somente em Deus. Quando o Senhor fala sobre dinheiro na Bíblia, principalmente a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, isso é segurar na cadeira. E aí quem segura na cadeira não vai ter experiência de flutuar. O dinheiro é importante na nossa vida, ele paga, né, as nossas contas, o nosso lazer, isso é bíblico. Mas quando a gente fica só centralizado no dinheiro, aí fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí a gente começa a ficar cego e ficamos dominados pelo dinheiro, que o dinheiro é um Deus também, segundo diz a Bíblia. Não se pode servir a dois senhores. Você vai
agradar um e desagradar outro. Não se pode servir a Deus e ao mamon. O mamon lá é o dinheiro. Tudo isso que nós lemos aqui, bem sintetizado, né, desse capítulo 3 de Daniel, vocês vão percebendo agora que aquilo era um protótipo. Que tudo que está na Bíblia, lá no Antigo Testamento, é sombra do que vai vir. Ainda em Daniel, dá tempo de passar para vocês um pouco mais, onde o anticristo é falado do anticristo. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, e versículo 8, fala do anticristo. Estando eu a observar os chifres, chifre na Bíblia fala de poder, eis que entre eles subiu um pequeno chifre, o anticristo é aqui, diante do qual 3 dos primeiros chifres caíram, foram arrancados, e eis que nele, neste pequeno chifre, havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Aqui é o anticristo. Olhos como de homem. Até na nota do dólar, tem lá uma pirâmide e tem lá um olho. Pode pesquisar depois, nota do dólar. Aquele olho chama olho que tudo vê, relacionado à falsa religião, relacionado ao anticristo. Aonde mais ele está? No capítulo agora de número 8, no capítulo 8 de Daniel, versículo 9, de um chifre saiu um chifre pequeno que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Terra gloriosa é Jerusalém. Cresceu até atingir ao exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Versículo 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Ele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então aqui começou pequeno o anticristo e agora ele cresceu, ele está dominando. No capítulo 10, Daniel está tendo uma visão dos nossos dias e dos dias futuros também, e ele vai jejuar, ele vai orar. 3 semanas ele jejua e ora. No capítulo 10, Deus manda um anjo para falar para Daniel, revelar essa visão. E a visão começa no capítulo 11. No capítulo 11 é a visão, é a resposta de oração que Daniel fez no capítulo 10. No capítulo 11, Deus vai revelar para Daniel tudo o que vai acontecer entre guerras do Egito, guerras com a Síria, guerras do povo dele ali envolvido. Quando chega no capítulo 11 e versículo 31, Daniel agora tem uma revelação dos nossos dias, dos dias futuros. E tem uma revelação do anticristo, que diz no versículo 31, diz assim: dele, do anticristo, sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Isso aqui o Senhor Jesus estava falando no Evangelho de Mateus. Está lá, quem lê Daniel entende, ele está falando isso aqui do anticristo. Versículo 32. Aos violadores da aliança, aliança é a Santa Ceia, aliança é com Deus. Ele com lisonjas, olha só, lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Agora a pergunta que não se quer calar. Nós que somos o povo que dizemos que conhecemos a Deus, nós somos fortes e ativos? Porque não adianta ter força, mas não ter atividade. Para Deus nós temos que ser fortes e ativos. Eu tenho força, mas estou em atividade na obra dele. O próximo versículo 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Então daqui a algum tempo, alguns, se nós estivermos vivos até lá, nesse período,
né? Acredito que a igreja vai ser arrebatada, né? Mas os que ficaram, nem tudo está perdido, voltarão, vão se converter, voltarão de novo. Eles vão ensinar os pastores que desviaram, membros que desviaram, vão ensinar as pessoas. Estava tudo na Bíblia Sagrada isso aí que aconteceu. Mas eles, todavia, vão ser mortos pela espada. Vai voltar o tempo da Inquisição, vão jogar eles no fogo. E vai também para o cativeiro, cadeia mesmo. Vão ser presos por algum tempo. Versículo 34. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Então, o anticristo vai tirar muita gente da igreja, como tem tirado. O anticristo, o espírito do anticristo vai tirar muita gente da igreja, muita gente, porque ele quer destruir o tabernáculo. Ele não quer que o povo se converta. Então, até o versículo 45 de Daniel 11 está falando tudo sobre o anticristo, aquilo que ele vai fazer. Olha só no versículo 39, por exemplo, com a adoração de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem, multiplicar-lhe-ás a honra, e falo-ás reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Quando o Senhor Jesus foi tentado, o que é que Satanás falou? Tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Agora aqui, o Satanás está usando a vida desse homem, o anticristo, essa besta, né? E ali, as pessoas que reconhecerem o anticristo vão dominar sobre a terra, vão ter seus prêmios. Tudo isso já vem sido dito. Então, em Daniel 3, nós vemos a perseverança daqueles três. E por que Daniel não se prostrou? Porque ele estava de pé, ele era um dos governadores. Porque se obrigasse os governadores também a se prostrar, com certeza Daniel seria lançado também na fornalha ardente. E ele era um dos governadores, estava ali de pé, conforme nós lemos no texto. O que nós aprendemos no capítulo 3? Que nós estamos neste ambiente de falsa religião, de idolatria, de tudo isso. Nossos filhos têm sido bombardeados, não é nem atacados, bombardeados com desenhos. Nós, por sermos adultos, a gente tem que trabalhar, sai para lá, chega cansado. Às vezes nem queremos graça com televisão, queremos ficar no nosso quarto, ler a nossa Bíblia e já dormir, jantar, dormir. Mas nossos filhos estão sendo bombardeados. Se nós bobear, esses espíritos malignos vão lá lisonjeando eles. Vão lá trazendo a cabecinha deles para adoração a ídolos. E nós temos que aprender aqui e ensinar em casa que o Deus Todo-Poderoso é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então o capítulo 3 de Daniel mostra-nos a perseverança daqueles três em decidir e servir ao Senhor. Mostra-nos a fé daqueles três, mesmo em meio à morte, não amaram a própria vida. Se tiver que morrer, vamos morrer, mas a nossa fé vai conosco. Aleluia. Naquele capítulo 3 mostra o protótipo daquilo que vai acontecer no futuro. Esse tipo de assunto, irmãos, não dá ibope, porque as pessoas não gostam muito desse tipo de assunto. Mas para nós, dá mais sede de querer saber muito mais coisa. E Deus tem para revelar. Alguns dizem, não, mas Paulo nem falava disso. Paulo falava. Tinha uma igreja, né, tão curiosa que é a igreja de Tessalônica. Olha o que Paulo disse para eles. Não, pastor, Paulo não falou do anticristo. Ou se falou. Em 2 Tessalônica, no capítulo 2, os irmãos escreveram para Paulo, Paulo, quando é que vai acontecer? Paulo responde no capítulo 2, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbais, quer por espírito, por palavra, por epístola, como se de nós procedesse, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia,
e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da oposição, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo está falando. Paulo está falando do que vai acontecer no futuro. Então vamos tomar cuidado com o que nós estamos assistindo. Pastor, eu posso assistir esses filmes? Deve. Por quê? Porque às vezes pergunta, fala, o senhor assistiu aquele filme Anjos e Demônios? Assisti. O senhor assistiu o Código da Vinci? Assisti. Por quê? Eu tenho que ter armas para combater. O senhor acreditou aquilo? Aquilo é uma mentira. Falar que Jesus era casado com Maria Madalena, mas isso aí impregnou o mundo inteiro. Se eu ser um quadradão e falar, não, isso é do diabo, não vou assistir, como é que eu vou combater essa mentira sem saber? Eu assisto a Múmia, Código da Vinci, todos esses filmes que tem, Anjos e Demônios, assisto. Porque esses jovens estão assistindo aí no mundo. E quando eu me deparar com algum deles, aquele filme lá, aí, opa, é aqui que eu entro. É aqui que o Espírito de Deus quer me usar. Eu já vou na palavra, eu não vou naquilo que eu sei, naquilo que eu acho. É a Bíblia. A Bíblia Sagrada é assim, assim, assado. Então nós temos que, os pais, estar por dentro desses acontecimentos, dessas situações, para nós combatermos isso usando a verdade. E pode ser que pela misericórdia de Deus nós consigamos tirar alguns dessas mentiras que tem por aí. Vamos estar em pé? Aleluia. Oh Deus querido, sua palavra, Senhor, é ministrada e requer de nós aqui, Senhor, bastante entendimento e compreensão. Nós podemos ver o agir do inimigo, Senhor, lá nos tempos antigos e podemos ver o agir dele nos tempos de hoje. O palco está armado, Senhor. E eu te peço agora, em nome de Jesus, que essa palavra fique gravada em nossos corações e que ao vermos na televisão ou algum filme, Senhor, algo relacionado, Senhor, a ídolos, nós já possamos, ó Pai, ali ter sabedoria e ensinar, Senhor, nossos filhos e aqueles que assistem isso, que o Senhor é Deus, que o Senhor existe, que o Senhor é real e que aquilo é uma mentira, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tome o seu assento um minutinho, nós já vamos encerrar. Aleluia. Você vai ter versículo? Nós já vamos. Pode ir chegando aqui. Olá, meu nome é Isabela, sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa! Posso crer no amanhã.